Olá, nós vamos falar das previsões de 13 a 19 de janeiro, sendo que na segunda-feira já temos uma lua cheia, a primeira lua cheia do ano, no eixo Capricórnio-Câncer, que é um eixo que no nosso mapa de nascimento está muito ligado às casas 4 e 10, que são casas relacionadas com 4, família, um lar, os nossos pais, e a 10, que tem a ver com a nossa carreira. Então, nós vamos ter pautas nessa semana que envolvam ali no micro, nas nossas vidas, esses dois temas. Às vezes pode significar que a gente vai precisar reunir com a família para conversar sobre questões de imóveis dos nossos pais, muitas vezes definição sobre moradia, como por exemplo reforma, ou alugar ou vender. E também nós vamos ter pautas ligadas ao nosso trabalho, principalmente quando está desequilibrado, quando a gente trabalha demais e deixa a família de lado, ou quando a gente vive só para a família e deixa as questões profissionais também de escanteio. Esse é o tema. No macro, quando a gente pensa em astrologia mundial, a casa 4 e 10, ela fala do povo, a casa 4, e o governante, a casa 10. O governante pode ser o prefeito, o governador e também o presidente. Então a gente sabe que essa semana nós vamos ter aí pautas entre a oposição e o governo, então a direita e a esquerda, talvez temas que desgastem um pouco o governo, né? O governo do PT. A gente pode esperar uma semana onde vai haver um pouco de atritos sobre esses temas. Às vezes nós vamos ter, sabe quando o remédio é mais amargo que a própria doença? Às vezes ali na parte de governo, medidas para combater alguma situação que, em vez de melhorar, prejudique um pouco mais o povo. E a gente já entrou um ano cheio de surpresa, assim, não que seja surpresa, né? Para quem assistiu aqui às previsões comigo, 2025, ou com outros profissionais, não pode ser surpresa um ano que não começou fácil e que não será fácil. Se você assistiu algum vídeo ou leu alguma matéria de um profissional, de um astrólogo, dizendo o contrário, certamente essa pessoa, ela não fez uma leitura certa, ela não é um bom profissional, porque esse é um ano que nós vamos, no mundo e particularmente no Brasil, nós vamos ter diversas situações de mais desgaste, com inflação alta, e a gente já teve uma semana com muitos acidentes, né? Acidentes de carro não, de avião. Nós estamos com essa queimada absurda, como nunca aconteceu nessa força ali na Califórnia. E na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter a posse do Trump, que vai ser na segunda-feira às 14 horas. Eu vou subir um vídeo especial, porque vai ter um impacto enorme no mundo inteiro, já que o Trump, antes de tomar posse, já está falando que vai fazer várias coisas, então ele vai mexer na geopolítica realmente do mundo inteiro, tá certo? Então, vamos pensar assim, segunda-feira, 19 e 26, uma lua cheia que é sempre aquela lua que a gente quer ver e ser visto, tudo se exacerba, mas também, às vezes, os exageros. Então, se você tem pautas com a família, tenta se controlar, né? Eu gosto muito de colocar meus cristais na lua cheia, em particular, o horário exato é 19 e 26, colocar todos os cristais ali pode ser bem interessante, tá bom? E aí, na terça-feira, dia 14, nós vamos ter a Vênus, que está em Peixe, quadrando Júpiter. Esse é um aspecto que, apesar de ser uma quadratura, ele não é tão negativo, porque quando os aspectos são com Júpiter, a gente peca pelo excesso de bom humor, excesso de gastos, comer demais. É claro que isso não é bom, né? Mas então essa terça-feira é aquele dia que você superestima, principalmente se você vai às compras, você superestima que o cliente disse que sim, ele vai fechar esse pacote, e aí você vai e já faz fecha
um empréstimo de muitas vezes e na semana que vem ele te diz que na verdade ele pensou e não aconteceu. Então, essa é uma semana de segurar um pouco a onda, com certeza. Com a comida também, com a bebida, a gente excede, né? Esse é um aspecto que tem essa força. Na quarta-feira a gente tem uma lua que tá cheia, né? Lembra? Ela começou na segunda. E essa lua cheia tá em Leão. Então, nós estamos mais dramáticos. Isso é muito bom pra gente falar eu te amo, eu gosto de você, eu sinto sua falta, mas também, às vezes, aquele dramatismo perigoso. Segura a onda, tá bom? Aí, no dia 16, a lua que está cheia entra em Virgem, é ótimo para a gente fazer as nossas organizações. A lua em Virgem é sempre uma lua racional. Aí no dia 17 nós temos um aspecto lindo, lindo. Ele já no começo da semana ele aparece, mas aí no dia 17 com mais força, que é um Sol em Capricórnio, sexto com Netuno. Esse é um aspecto que fala muito de fé. É muito bom para a gente meditar, para a gente conectar com a natureza, ir para o interior, fazer yoga, fazer algum tipo de arte terapia. Eu particularmente tenho para desestressar, porque às vezes quando você está na pilha da internet e as coisas não estão tão fáceis, a gente entra um pouco no modo desespero. Então eu tenho feito um pouco de crochê, eu sou super amadora, mas é um crochêzinho que depois eu faço um colarzinho e eu prego ali umas pérolas, umas lantejoulas. Ou você pode pintar mandala, ou você pode mexer com plantas. Faça alguma coisa que te dê prazer, porque vai funcionar, não é? E esse é um aspecto que os sonhos ficam muito poderosos, tá? Fica ligado nisso. No dia 18, que é sábado, Vênus faz uma conjunção com Saturno. E aí, Vênus está em Peixes. Vênus, quando faz uma conjunção, Saturno, quando faz uma conjunção com Vênus, ele dá uma esfriada nas relações. Ele acinzenta. Às vezes é necessário quando você está viajando na maionese, né? Peixes tem uma característica de colocar no pedestal o ser amado, de um jeito assim que em geral dá ruim. Mas esse é um aspecto bem azedinho para finanças, então a gente vai ter um começo, a semana ela vai caindo nas questões comerciais, então aquelas informações que o Natal foi menos do que o esperado, o PIB vai ser menos do que o dito, a inflação vai ser maior do que a expectativa, enfim, a azeda. No afetivo também, e em geral, esse não é um aspecto muito bom para procedimentos estéticos, tá? Porque a gente, às vezes, a gente quer uma coisa e não tá percebendo e dá uma orientação diferente para o profissional. Tenha atenção com isso, tá bom? Aí o domingo a lua a lua que vai estar caminhando para minguante, mas ainda cheia, entra em Libra, que é uma lua ótima para a gente encontrar pessoas, para a gente conversar, né? Ficamos tão sociáveis e mediadores. Lembrando que durante toda a semana, Marte está em Câncer, ele faz um trígono também com Netuno. Então é uma semana muito boa de espiritualidade, sabe? Então assim, vai trabalhar a sua fé, vai frequentar algum lugar. Me conta aqui, qual que é a sua religião? Eu vou te contar, eu nasci numa casa de religião católica. Aí, só por mim, eu procurei o espiritismo, eu era muito curiosa, comecei a ler Chico Xavier, Allan Kardec, adorei. Para mim, é importante a gente passar pelas religiões para conhecer. Depois eu fui para Umbanda, onde eu me encontrei. Além de que eu fui desenvolver toda essa minha parte esotérica. Então, eu digo que eu sou sabe aquela pizza meso-católica, meso-espírita, meso-umbandista? Não interessa a sua religião, é importante frequentar algum lugar, sabe, tomar uns passes. Às vezes você está carregado de uma energia que não é nem um banho que você vai tomar de arruda, que vai limpar, é muito mais do que isso. Aí você vai num lugar que você gosta, que você tenha confiança, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer aqui o conselhinho do tarô para os 12 signos, tá bom? Deixar reforçado aqui, previsões 2025. Venha fazer aqui comigo no digital, que é uma previsão que você recebe um áudio de 50 minutos, ela tem um valor mais em conta.
online ou no presencial, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir para Áries. O que a gente tem para os arianos nesse começo de semana? Estrela, a semana começa com um pontapé inicial em um projeto muito, muito positivo, tá bom? Aí vamos ver para Touro, o que a gente tem nessa semana. A força é uma semana que vai mostrar muito para que você veio, de acreditar mais no seu papel. Muito positivo a força, tá? Às vezes, para quem está em processo de recuperação de saúde ou cirurgia, excelente. Aí, geminianos, a gente tem uma semana com o diabo. Cuidado com as tentações, tá? O diabo é sempre quando a gente perde a moderação, tudo a gente vai com muita vontade, mas com doses erradas, tá? Muito cuidado com isso aí. Cancerianos, o que nós vamos ter nessa semana para todos vocês? O mago iniciar algo, mago arcano 1, é quando a gente dá start em alguma coisa positiva. Leoninos, o que nós vamos ter nessa semana para vocês? A Papisa, semana de introspecção, de olhar mais para dentro, de ouvir a sua voz, que é a sua intuição, de ouvir mulheres importantes na sua vida, tá bom? Leonino, é isso, é essa informação para vocês. Deixa eu embaralhar aqui para virginianos, o que a gente vai ter para a Virgem nessa semana aqui. Os enamorados, há dúvidas, há indecisões, que é quando a gente tem mais de um caminho. Na dúvida, deixe para tomar decisões importantes na semana que vem, tá bom, Virgem? Librianos, essa é uma semana que nós temos o Eremita. O Eremita rege 2025, inclusive. O Eremita, o arcano 9, ele fala de olhar para dentro, de recuar, da introspecção, da espiritualidade poderosíssima, de trabalhar a sua fé, pessoas idosas sendo bons conselheiros, tá bom? Então, isso é para Libra, né? Agora vamos ver aqui para Escorpião. O que a gente tem? Caiu uma cartinha, eu vou buscar aqui. A Justiça, semana escorpiano de buscar equilíbrio, de ser do caminho do meio, né? A Justiça, ela fala muito de agir no racional, zero do emocional. É muito bom a Justiça para vocês, escorpianos. Sagitarianos, o que a gente tem? A Torre. A Torre, para quem conhece aqui minhas interpretações, é um arcano complicadinho, né? Desmoronamento, sair da desilusão, é fundamental sair da ilusão para a gente seguir em frente, mas tem alguma coisa que vai desmoronar e que vai ser frustrante. Capricornianos, o que nós vamos ter? A Lua, flutuações, instabilidade, retenção de líquido. Às vezes você está sendo influenciado ou manipulado por uma mulher, fica atento, tá? Aquarianos, né? Nós aquarianos estamos no nosso inferno astral, né? Inferno astral. Todos nós que somos aquarianos, a gente está no fim de um ciclo. Então vamos ver o que a gente tem nessa semana aqui para todos nós. Ô louco, ser mais leve, ser mais divertido, rir mais, não ser tão duro com você mesmo, deixar a crítica, rir, usar cores coloridinhas, mas também tem um projetinho original, autoral chegando. E para encerrar, piscianos, muito bom, o Sol descongela os blocos de gelo, é um arcano excelente de comunicação para vocês, piscianos. É isso aí, gente, eu deixo um super beijo, tudo de bom, até semana que vem, namastê.